Olá, meu povo, tudo bem? Queridos, tenham assistido este vídeo e acredite, coisas tremendas quando o nosso Deus escolhe separar o povo para a sua obra. Vamos ao vídeo, pessoal. Eu não tenho dúvidas. Deus deu uma oportunidade para os senhores. Deus vos chamou. Deus vos chamou. Deus não chamou a mim, nem a um dos senhores, nem a outros, para sermos galanzinhos e bonitos. Se fosse para ser bonito, eu já fui mais engraçadinho quando mais novo. Deus chamou a nós para abalarmos o inferno, para sacudir o inferno e ganhar alma. Como eu disse que vou dizer tudo. Sábado passado eu estava pregando em Milão. Eu disse lá, tem gente com inveja do Marcos. Não adianta, Deus levantou ele. Enquanto ele vigiar com o coração e guardar as portas do coração, Deus vai continuar usando. Agora Deus te chamou. Deus te chamou. Eu, meu filho, Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te chamou. Quantos querem receber chamadas igual a de que Deus fez para o pastor Marcos e para esses pastores? Quantos querem? Deus está te chamando também. É interessante demais, querido, quando o nosso Deus ele tem a intenção e escolhe pessoas para fazer a sua obra. O nosso Deus ele tem o seu povo específico. O interessante é que há pessoas que, para separar uma pessoa, bota no óleo, é aquela complicação terrível. Mas o nosso Deus, quando Ele separa, tenha convicção de uma coisa: está separado, está preparado. Sabe por quê? Porque quem dá esta preparação é o nosso Deus. Bem à vista que é necessário, quando fazemos parte de um ministério, a gente está ali sempre obediente aos nossos líderes. Nós vamos ver que homens de Deus foram escolhidos por seres homens obedientes, homens que estavam sempre à disposição de fazer a obra do nosso Senhor. Quero falar um pouco do profeta Samuel, profeta, juiz e sacerdote, escolhido, pode ter certeza, no ventre de sua mãe. Ana, ela era estéril, e uma certa feita, visitando Eli, ela estava orando, e onde ela fez uma oração e pedia um filho a Deus, e prometeu a devolver este menino quando tivesse na sua idade certa, para o templo, para ali servir ao Senhor. Um menino escolhido. Quando o nosso Deus ele faz este trabalho na mente de uma pessoa, para a separação de uma pessoa, ninguém confunde de maneira nenhuma. Em 1 Samuel, a partir do capítulo 3, versículo do 4 ao 10, você vai ver que o nosso Deus, quando Samuel estava já dormindo, o interessante é que o nosso Deus não permitiu que aquela lâmpada, a lâmpada de Deus, se apagasse. Por quê? Eli e os seus filhos já estavam comprometidos. Seus filhos pecaram e Eli passou a mão por cima. É um perigo você estar na frente de uma obra e passar a mão por cima de pecado. É um perigo muito grande. A tendência é que você seja afastado do seu ministério, porque simplesmente você foi conivente com o pecado dos outros. Nosso Deus não tem negócio com líder
que cobre o pecado dos outros. Não tem, não. Se você é líder e está nessa prática, deixa eu lhe aconselhar. Comece a fazer as coisas de Deus para agradar a Deus e não ao homem. Não importa o homem se ele tem dinheiro ou não tem, não importa. Importa que você faça segundo a vontade de Deus. Eli liderando no sacerdócio, ele e os seus filhos, os filhos dele começou a praticar coisas que não agradou o nosso Deus. Eles pegavam com aquele garfo, né, e simplesmente pegava aquela carne que era para ser cozinhada para o nosso Deus, para o sacrifício. Eles simplesmente pegavam a parte melhor e comiam. E aquilo não foi agradando a Deus. E Deus falando com Eli: olha, preste atenção que os teus filhos estão pecando. Ele não deu ouvido. Ele deu mais ênfase aos seus filhos. Por que ele deu ênfase? Porque é peneroso para um pai, é duro, ele se levantar contra o seu filho e constranger o seu filho. Ora, é duro constranger o filho. E a Deus? Aquele que pode lhe botar e lhe tirar a hora que ele bem quiser. A esse devemos a temer. E ali, deste jeito, fazendo isto aí, o nosso Deus se utiliza de Samuel. Porque Samuel já estava numa idade, creio eu, seus 12 anos por aí, 12, 13 anos, e já estava na idade que poderia começar a assumir o sacerdócio. Olha que coisa, ainda vamos dizer assim, com um adolescente, um jovem, uma criança. O nosso Deus, amado, ele se utiliza sempre daqueles que estão à disposição dele. Então preste atenção, para que o nosso Deus venha se utilizar-se de você completamente, porque com o nosso Deus não tem meio termo, mas de maneira nenhuma. Aí no capítulo 4 capítulo 3, versículo do 4 ao 10, o nosso Deus aparece a Samuel e chama 3 vezes. Samuel escuta aquela voz e pensa que é Eli, vai até Eli e disse: meu senhor, o senhor me chamou? Aí Eli disse: não, meu filho, vá dormir, volte a dormir. Ele volta, primeira, segunda, terceira vez. Na terceira vez ele volta de novo para ali, que foi a primeira, segunda, terceira. Quando ele volta, ele disse, entendeu que realmente alguém estava chamando. E quem poderia ser? Claro que seria o nosso Deus. Ele disse: olha, vai, se deita, e quando alguém falar, diz: eis-me aqui, Senhor. E assim aconteceu. Na quarta vez Samuel estava dormindo, o nosso Deus, mais uma vez, aparece e chama. E quando chama, o nosso Deus diz: Samuel, Samuel. Ele se fala: Senhor, pois o teu servo te escuta. Olha que coisa tremenda. Um adolescente fazendo a obra do Senhor, aonde tinha, deixa eu enfatizar este negócio. Eli já estava ditoso em idade, os olhos já escuros um pouco, mas poderia muito bem ele continuar com seu sacerdócio se não tivesse encoberto a desobediência dos seus filhos. Cuidado, pastor. Cuidado, líder. Jamais cubra defeito de ninguém, ainda que seja da sua parentela, que seja seu filho. Mas vamos para frente. O que é que acontece? Fala com Samuel. Samuel, no dia seguinte, quando o nosso Deus tem ali falado totalmente tudo o que queria com Samuel, Eli pergunta a ele fala para Eli, e ali Samuel é escolhido sacerdote, irmão. E sabe o que é que acontece com Eli? Em meio a uma batalha com o povo de Deus, com os filisteus, quando vem o resultado que os filhos de Eli já tinham morrido, que quando ele escuta aquele rapaz trazendo aquela mensagem, ele tem um susto, cai da cadeira e quebra o pescoço. Naquela quebra do pescoço, há a separação do corpo e da cabeça
do Espírito e da igreja. Houve uma separação. Então devemos ter muito cuidado, mas muito cuidado. Mas lá na frente o nosso Deus também, escolhendo Davi, olha só uma coisa. Saul, rei de Israel, um homem, começou extremamente bem, mas começou a fazer o que ele queria, pois está na posição de rei. Ele não foi separado para o sacerdócio, e sim para rei, para reinar. O povo escolheu e o nosso Deus escreveu e separou ele para ser rei de Israel. E ele não obedecendo ao Senhor dos Exércitos, o que é que acontece, queridos? Simplesmente é destituído. O nosso Deus procura uma pessoa para reinar sobre o seu povo. E quem é esta pessoa? Mais um jovem. Um adulto vai perder cadeira para mais um jovem. Sabe por quê? Porque foi desobediente. Estava fazendo aquilo que não era para se fazer. Não estava obedecendo às ordens de Deus. Com um coração mole, queria obedecer mais o povo do que a Deus, e não deu certo. Saul perde o reinado e Davi é separado, chamado por Deus. Deus disse: olha, Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá tem um que será separado para reinar sobre o meu povo, sobre Israel. Então nosso Deus, ele está sempre procurando pessoa para separar, assim como foi separado neste vídeo qual assistimos, esses homens de Deus para fazer a obra de Deus. É porque Deus estava querendo se utilizar deles para falar o que ele queria na hora certa, no momento certo. E assim vem acontecendo. E assim aconteceu e está acontecendo. O negócio continua sério. Tanto o nosso Deus separa homens para fazer a obra dele, quando ele quer homens valentes, separa homens valentes. Davi era valente. Deus estava com uma empleitada contra os filisteus, contra os amalequitas, e queria vencer. Saul não estava dando conta, não? Separa um que dá conta. Davi deu conta. É isso mesmo. Quando chega lá na frente, Davi morre ou dorme no Senhor com seus pais, como está escrito na palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa. O nosso Deus agora queria calma para o seu povo. Nada melhor do que o rei Salomão. Foi separado, um homem predestinado a reinar sobre o povo de Deus, sobre o povo do Senhor, Criador dos céus e da terra. É importante demais a gente dar ouvido a estas palavras, porque o nosso Deus está procurando homens compromissados com a sua obra. Pronto, Deus queria agora paz para o povo de Israel. Não foi diferente. Separou um rei manso, não era um rei de guerra, mas o nosso Deus deu sabedoria e entendimento para este rei, para o rei Salomão, mas de uma maneira tão grande que ele veio, querido, a reinar sobre Israel, sobre todo o povo de Deus, e teve paz em todo o tempo que ele reinou sobre o seu povo. Pronto, é assim que nosso Deus trabalha. Uma certa feita, tinha Jezabel e rei Acabe, e fizeram atrocidades. E o nosso Deus queria se livrar deles, queria botar para eles ir embora mesmo. O que é que acontece? Usa o profeta Eliseu pega um dos seus moços, dos seus alunos, e disse: olha, vai para Ramote e chega lá, unge a Jeú, rei de Israel ou sobre Israel. Sabe por quê?
porque ele iria eliminar a adoração a deuses estranhos e precisava de um rei de sangue frio, valente. Sabe o que é que ele faz? Simplesmente levanta Jeú. Jeú vai até o palácio onde estava Jezabel, chega para um eunuco e disse: olha, empurra ela daí de cima. E empurrou. E ela morreu. Nesse tempo, Acabe já estava morto, mas o nosso Deus queria mais uma vez levantar um homem valente, um homem sem piedade nenhuma. Quando a ordem era dada, ele, como um bom soldado, como um bom capitão, ele se posicionava na frente e exterminou com a idolatria. Deixa eu dizer uma coisa: tinha uns profetas profetizando mentira. Jeú simplesmente procura uma caverna muito grande, chama esse sacerdote dizendo que iria profetizar com eles. E quando aquele sacerdote estava todo mundo junto, simplesmente ele manda tapar a entrada e saída da caverna. E sabe o que ele faz? Ele toca fogo. O nosso Deus, ora, ele age com extremo e expresso amor, e ora, ele age com extrema ira. E para isso é necessário que se tenha a pessoa certa no momento certo. Por isso, o nosso Deus, ele sempre vai se utilizar das pessoas corretas e no momento certo. Queridos, que o nosso Deus em Cristo nos abençoe. Também eu quero convidar aos nossos queridos a compartilhar, a visitar cada vez mais os nossos vídeos e deixar o seu like. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.